cremosos e cremosas do meu Brasil, tudo bom com vocês, gente? No vídeo de hoje eu quero conversar uma coisinha com vocês que eu acho importante conversar, sabe? É muito bom conversar. Que é o seguinte, gente, apesar de ter aquele ditado, política, futebol e religião são coisas que não se discutem, mas eu acho importante nós conversarmos sobre religião porque é algo que, por ser muito íntimo, eu acho muito bacana ouvir das pessoas a opinião. E aí, pensando nisso, eu resolvi gravar o vídeo pra vocês saberem a minha opinião e tudo mais. Pra quem não sabe, eu sou batizada em 2 igrejas. Na evangélica, quando eu era pequenininha, meus pais me batizaram, e na católica, quando eu era pequenininha, e na evangélica, quando eu tinha uns 19, 20 anos. Isso. E a pergunta, né? Ana, mas como assim? Você virou evangélica, aí você era católica, daí tu quer? A primeira coisa que eu tenho que deixar bem claro pra vocês, eu não vou mais à igreja, tá? Eu não vou à igreja católica e nem vou à igreja evangélica. Por quê? E é aí que entra a questão. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu comecei a ir a uma igreja evangélica e eu comecei a ver coisas que no início me encantaram muito, sabe? Me deixaram totalmente deslumbrada, porque a minha família inteira era católica, sabe? E era sempre o mesmo ritual, era sempre pegar a hóstia, tudo bonitinho, tudo perfeitinho, tudo maravilhoso. Você ia lá de domingo, você poderia confessar seus pecados pro padre, ele ia mandar você rezar 7 Ave Marias e tudo mais, Pai Nosso, enfim, cabe a cada um. E aí eu sempre senti um vazio dentro de mim, um vazio que eu não conseguia completar. E eu sempre tentava completar esse vazio com pessoas, com amigos. Eu gostava sempre de estar rodeado por amigos, rodeado de pessoas. E quando eu ficava sozinha, eu me sentia muito mal. E eu não entendia por quê. E houve um tempo em que eu comecei a procurar Deus sozinha, né? Quando eu era adolescente. Eu via cultos pela televisão, comecei a ler alguns caderninhos, aqueles caderninhos de Testamento de Jeová, enfim. Aí, com mais ou menos uns 19 anos, eu fui numa igreja evangélica e vi coisas que me deixaram encantadas. Só que eu acho que o grande problema que aconteceu comigo e que eu acho que desculpa a minha... Deixa eu arrumar aqui os isso. A memória ficou péssima. Daí eu tive que apagar algumas coisinhas pra continuar. Mas, continuando, uma coisa que deve ter acontecido com vocês, ou se não aconteceu, eu já tô avisando pra que não aconteça, foi que eu fui nessa igreja vazia de Deus, né? Vazia, sentindo falta de uma pessoa. E nessa, eu não tô falando... Gente, primeiro de tudo, eu não estou falando que todas as igrejas são assim, ok? Estou falando a minha experiência, tá? E aí eu fui nessa igreja, conheci o pastor, foi tudo maravilhoso. Ele e a sua esposa me acolheram muito bem, acolheram depois a minha mãe. E eu comecei a ser fiel àquela igreja. Só que eu comecei a ser tão fiel à igreja que eu estava me esquecendo de Deus. E eu sei que em todo lugar tem picuinhas, tem fofocas, tem inveja, tem mentira, tem falsidade. Só que eu era muito imatura. E pra mim, na minha cabeça, eu pensava, gente, aqui é a casa de Deus. Era um lugar que não deveria ter essas coisas. Por que tem? E eu ficava indignada como algumas pessoas que, por exemplo, falavam mal das outras, estavam lá no altar depois, pregando, orando pelas outras, colocando a mão na cabeça da pessoa que falou mal. E aquilo começou a me deixar numa revolta muito grande. E eu comecei a questionar, falei assim, poxa, que é isso? Por que isso acontece? Por que essas pessoas, elas são tão medíocres a ponto de falar mal de alguém e no outro dia tá lá na casa dela ou estar orando por ela, sabe? Isso começou
a me incomodar bastante. E nessa igreja, lembrando, nesta igreja que eu fui, eu comecei a perceber que o pastor que estava lá, no caso, ele falava sobre tudo. Ele falava sobre a vida dos outros, sobre mal dos outros para todos da igreja, sobre como era a vida dos outros, menos de Deus, menos das obras de Deus. E aquilo começou a me incomodar demais. E claro, esse pastor, ele se oferecia para vir à minha casa, ele e a sua esposa. E beleza, meus pais aceitavam, eles vinham aqui em casa, né? Meu pai até chegou a frequentar algumas vezes a igreja, mas o meu pai, ele é extremamente racional. Como um homem racional e muito estudioso, em vários aspectos da vida dele, ele chegou e ele falou: olha, esse cara tá falando de tudo, menos de Deus, ok? Então eu não vou mais. Mas eu e minha mãe, nós ficamos muito fissuradas naquilo que nós devemos seguir aquela igreja, que nós devíamos adorar aquele pastor. E o que começou a acontecer? Nós deixamos Deus de lado e começamos a adorar aquele pastor. Porque aquele pastor, ele tinha uma lábia para estimular as pessoas a querer adorá-lo, a fazer as coisas para ele, como se apenas ele fosse o escolhido de Deus para estar na terra e ser alguém que fosse mudar a vida de todo mundo, que somente através dele os pecados que nós cometemos no passado seriam perdoados. E eu comecei a pensar: poxa, Deus, será que é isso mesmo? Será que a minha vida vai ser eu ir numa igreja em que uma pessoa ela sorri na frente de alguém e depois fala mal? E aquilo começou a me perturbar extremamente. E eu comecei a não aceitar aquele estilo, aquela forma como aquele pastor falava, sabe? Eu comecei a me rebelar, né? Me revelar, sei lá, gente, vocês entenderam. E nisso eu peguei e falei assim: não, isso é inadmissível. Porque eu pensava, da mesma forma que ele vem até a minha casa e fala mal de alguém, aqui, dentro da nossa casa, ele com certeza deve ir na casa de alguém falar mal de nós. E foi aí que eu fiquei muito chateada e eu pensei assim: será que todas as igrejas evangélicas são assim? Será que todos os pastores são assim? Será que toda vez que eu for entrar em uma igreja vai ser essa falsidade que foi nesse lugar? Essa questão de ter que ser obrigado a chamar alguém para almoçar na sua casa, ser obrigado a receber as pessoas mesmo não querendo, sendo que o intuito real de tudo seria que o local em si seria só para adorar a Deus, sabe? Eu tenho assim um relacionamento muito bom com Deus. Eu sou muito grata a Ele. Todos os dias eu oro. Não vou ser hipócrita de dizer pra vocês que eu nunca deixei de orar. Sim, eu já deixei. E eu acho que nos piores momentos em que nós mais precisamos orar, nós deixamos de orar, sabe? Então, eu estou com 22 anos, então faz mais ou menos uns 3, 4 anos que eu não frequento igreja nenhuma. Porque depois disso, depois de ver como o ser humano é capaz de aproveitar da inocência e da dor de outras pessoas para se aproveitar daquilo e ganhar algo em troca, eu tomei para mim que o melhor seria eu ter a conversa com Deus, entrar em comunhão com Deus dentro da minha casa com os meus pais. E nisso eu acabei saindo da igreja, minha mãe acabou saindo bem antes de mim, eu ainda permaneci por mais um tempo. E eu não voltei à igreja católica, porque, assim, quando eu ia na igreja católica, eu ia por obrigação. Eu não ia porque eu gostava daquele momento da leitura bíblica, das músicas, do ajoelhar. Eu ia por obrigação.
porque eu era nova, porque eu era obrigada. E no lugar onde tudo isso aconteceu, houve uma época em que eu fui feliz, em que eu gostei daquilo, em que eu gostei de estar naquela suposta casa de Deus. Mas depois, quando eu comecei a enxergar as coisas com outros olhos, eu pensei, Deus, será que é o Senhor que está abrindo os meus olhos para que eu possa enxergar que essas pessoas, na verdade, são aproveitadoras? O Senhor vai me perdoar se por acaso eu sair desse lugar, sair dessa comunhão e adorá-lo na minha casa? E no final das contas, Deus me mostrou, através de outras formas, que era o melhor a se fazer. E... Desculpa, gente. E foi através disso que eu deixei de ir à igreja. Hoje eu não sinto falta de ir à igreja. Eu não sinto vontade de ir à igreja. Eu passo por frente de igreja. Tipo, às vezes eu vou na igreja católica e eu ajoelho lá, falo com Deus, oro. Mas o que eu tenho em mente é que Deus, ele está comigo o tempo inteiro. Ele está comigo, ele está contigo. Ele está sempre ao nosso lado, prontinho para nos ouvir. Ele e seu Filho Jesus. Então nós não precisamos estar dentro de uma igreja para conversar com Ele. Nós não precisamos de um interceptor, nós não precisamos de alguém para conversar com Deus. Conversar com Deus é a coisa mais fácil que tem. Você não precisa falar palavras bonitas. É apenas chegar e falar, Deus, tudo bem? Queria ter uma conversa com você. Ou só falar, oi Deus, sou eu de novo. Tudo bom? E aí? O senhor tá vendo o que eu tô passando? E aí? Como é que nós vai resolver? E orar. A oração para poder se edificar, amadurecer, se fortalecer, crescer como ser humano. Eu não sei se vocês são ateus, ateias, sei lá, espíritas, mas eu quero que vocês saibam que Deus nos deu livre-arbítrio. E a partir do momento que Ele nos deu esse livre-arbítrio, nós temos que saber a melhor maneira de nos encontrarmos com Ele, sabe? Nós temos que saber a melhor maneira de conversar com Ele, de estar com Ele, de pedir a Ele. Porque Deus, gente, Ele nunca vai dar um passo em falso conosco. Ele nunca vai chegar e vai falar assim, tá, você vai ganhar um carro. Sem trabalhar, sem nada? Não, vai ter uma luta antes, né? Nós vamos lutar, nós vamos ter aquele amadurecimento espiritual para depois adquirir os nossos bens materiais. E nós temos que entender que a nossa paz interior é mais importante do que tudo na nossa vida. Se nós não estivermos em paz com Deus e conosco, o que vai ser de nós, gente? Se a nossa mente ela não estiver filtrando as coisas que nós recebemos, como que nós seremos felizes no mundo de hoje em que as coisas estão tão difíceis? Não é mesmo? Então, essa é mais ou menos a história de como eu parei de ir à igreja, de como eu me relaciono com Deus hoje. E eu achei muito importante vir falar com vocês sobre isso, porque às vezes as pessoas elas estão passando por problemas e elas falam assim, tá, mas Deus só vai me ouvir se eu estiver dentro de uma igreja. Não, Deus está aqui comigo, Deus está aí contigo. Basta você separar um tempinho do seu dia para conversar com Ele, para falar com Ele os seus problemas. Ele é o seu amigo, mesmo que você não veja. Eu acho que o grande problema do ser humano, e eu sei disso porque eu passo por isso, é que nós só acreditamos vendo. Mas no caso de Deus, gente, o amor dele é tão grande conosco que ele não fala, ele demonstra com ações. Nós sentimos na pele o arrepio, nós sentimos o amor de Deus todos os dias. Quando nós saímos para trabalhar, quando nós voltamos e tá tudo bem, e nós tivemos um dia ótimo, e nós não fomos atropelados, não batemos o carro, não aconteceu nada.
E se acontecer alguma coisa ruim, saiba que tem um motivo para acontecer. E você vai aprender com isso, você vai amadurecer com isso. Você pode ter certeza absoluta que nada é por acaso. Depois que eu passei por essa igreja, eu percebi que as aparências enganam. Às vezes aquela pessoa que está com aquela roupa toda fechadinha, ó, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ó, glória a Deus, pode não ser aquela pessoa que ela demonstra ser. E aquela pessoa que está com short curto e uma blusinha, ela pode ser outra coisa. Então, aproveite esse livre-arbítrio que Deus nos deu. Utilize eles, esse dom, né? Esse dom não, mas esse presente que Deus nos deu com cautela e perseverança. Tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de clicar em gostei pra mim. Se inscrever no canal. E assim, se você me perguntar, você pretende voltar a ir um dia à igreja? Eu não vou dizer que sim, também não vou dizer que não. Eu acho que tudo depende do nosso estado de espírito. Se um dia houver uma necessidade e eu sentir no meu coração que eu devo ir a uma igreja e eu conversar com Deus e Deus falar, filha, vá naquela igreja, que aquela igreja você vai se sentir bem, eu vou. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho de notificação. Um beijo nesse coração, muita gratidão e até o próximo vídeo. Tchau!